Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos no dia que se segue a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Hoje a Igreja também celebra a memória facultativa de São Juan Diego, canonizado por São João Paulo II no ano de 2002. São Juan Diego é o vidente de Nossa Senhora de Guadalupe, que daqui a alguns dias teremos a alegria de celebrar. São Juan Diego recebeu a visita da Virgem Guadalupana quando havia 54 anos. Já era um senhor, para a época, uma idade até bem avançada. Duas características do coração de São Juan Diego o distinguem e nos chama também a poder cultivarmos e a pedirmos ao Senhor que nos dê a graça de termos essas mesmas virtudes. Era um homem piedoso e muito humilde. Com sua companheira, com sua esposa, não tiveram filhos. Depois da união, conheceram a fé cristã católica, receberam o batismo e começaram a seguir ardorosamente a fé cristã, dedicando toda a sua vida, um pelo outro, como pediu o Evangelho, e pelas obras de piedade e pelas obras de caridade junto ao seu povo. Juan Diego tinha no coração um desejo muito forte de fazer Jesus conhecido. Andava quilômetros, entre 14 a 20 quilômetros, em meio às montanhas, para poder receber a catequese dos frades. Depois que sua companheira falece, ele decide morar com seu tio para acompanhá-lo na sua velhice e por conta da sua fragilidade de saúde. E é em uma dessas caminhadas que a Virgem Santíssima, durante o inverno, aparece para Juan Diego e o chama Dieguito com tanto carinho e com tanta amabilidade. O chama de uma forma afetiva, amável, aquela que daqui a pouco nós vamos celebrar, que os mexicanos chamam com tanto carinho La Virgen Morenita, por causa da cor de sua pele, aquela que traz em si o sinal da aliança dos dois povos. Não tem os traços definidamente europeus, nem definidamente indígenas. Tem os traços de uma novidade, os traços de uma mestiça. A delicadeza da cor da pele, a delicadeza da leveza de seus cabelos, os traços do seu rosto indicam que a Santa Mãe de Deus escolheu habitar nesse momento da história daquele povo e testemunha para nós que a fé cristã que chegou à América foi trazida por ela. Ela se veste com os sinais desse novo povo que nasce, do encontro dessas múltiplas etnias que se unem todas elas sob a mesma fé. Cristo ressuscitado. Belíssimo. Teremos a chance de falar sobre Nossa Senhora de Guadalupe, por quem o padre tem uma devoção e um carinho muito grande desde menino. Porque a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, desde menino, sempre
me encantou. Foi uma das primeiras imagens de Nossa Senhora que vi e que fiquei atônito. Me faltava o fôlego. Eu olhava, talvez pelo colorido, pela delicadeza do rosto, tudo me impressionava naquela bela imagem. Eu digo que Nossa Senhora de Guadalupe me escolheu por devoto e fez o meu coração se tornar apaixonado pela sua presença em toda a América. Um carinho muito grande a Virgem Guadalupana semeou no meu coração. Ontem, quando celebrávamos a Imaculada Conceição, me vinha no coração os elementos de uma meditação que há tempos atrás nós fizemos, teremos a chance ainda de retomar esse tema. Mas pensava na experiência de Tobias, a quem o Senhor, para a missão tão dura que Tobias fora chamado a realizar pela cura de seu pai, confiou-lhe a guarda de São Rafael, que o acompanhou e o defendeu de todos os perigos e o ajudou, inclusive, a confrontar e a vencer as insídias e as ações do demônio. E dessa forma curou o seu pai e restabeleceu a graça da aliança matrimonial, superando a maldição que havia presente. O Senhor, vendo que deveríamos ainda caminhar por uma dura missão através do vale da sombra da morte, nos confiou as mãos de sua Santíssima Mãe para sermos cuidados. Qual pai, qual mãe, que sabendo que o seu filho deve empreender uma dura viagem ou deve começar uma exigente empreitada, não tenha preocupação em procurar saber ou ao menos certificar-se que seus filhos estão para começar aquela empreitada bem acompanhados ou em boas mãos, que ao lado deles estejam aqueles que realmente poderão ajudá-los a chegar a bom fim e a conquistar a meta. Todo pai, toda mãe tem esse desejo, se preocupa com isso. E o Senhor Jesus, também se preocupando por cada um de nós, nos confiou as mãos de sua mãe, as mãos que o ensinaram a amar, o coração que o amou primeiro e que entregou por ele tudo, foi o mesmo coração a quem ele confiou a cada um de nós. O coração seguro, zeloso e pleno de amor de sua Santíssima Mãe. O coração que Deus, desde toda a eternidade, preparou para ser o coração que daria, como ontem ouvimos São Bernardo escrever, na expectativa do anjo, a esperar a resposta, o coração que recolhe o anseio de todos os corações, mas o coração que palpita por Deus e que lhe responde segundo a sua vontade, entregando-lhe tudo ou confirmando-lhe a entrega de tudo que já é dele. E solenemente o honra mais uma vez, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, aquela que sempre foi a serva do Senhor, tem a chance de agora solenemente dizer mais uma vez: eis aqui a tua serva, Senhor. Não há outro querer no meu coração que não seja o teu. E o coração do filho, no coração do filho, não há outro querer que não seja do Pai. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, é assim que somos chamados a educar nossos filhos. Veja o testemunho que a Virgem Santíssima transmite ao Senhor. Um coração que sempre foi do Pai e não teve ouvidos a outra voz que não fosse a de Deus, gerou em seu ventre aquele que é a voz do Pai para nós. Aquele que em tudo escolhe cumprir a vontade do Pai. Bendito seio que nos entregou
aquele que nos trouxe a salvação. Aquele que hoje nos diz no Evangelho, como nós acabamos de ouvir: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Essa primeira frase da declaração do Senhor, que aqui, meus irmãos e minhas irmãs, esses versículos devem ser guardados de cor, ou seja, no íntimo do nosso coração, precisam ser lembrados continuamente por nós. O Senhor nos declara: vinde a mim. Jesus virou as costas para mim, Jesus está irritado comigo, Jesus não quer me ver nem pintado de ouro. Mas rapaz, esquece isso, não é verdade. Olha o que o teu Senhor está te dizendo. Vinde a mim, recorda-te nos momentos difíceis e nos momentos alegres. O teu Senhor disse: vinde a mim, vinde a mim. Ele veio para nos receber, ele veio ao nosso encontro. Como pastor que sai no meio da noite para procurar a ovelha perdida, ele veio ao nosso encontro. E ele nos confiou ao coração de sua imaculada mãe, para que ela cuidasse de nós e nos conduzisse com toda a sua ternura até ele. Nossa Senhora visitou Juan Diego e entregou para ele a imagem que o próprio céu escolheu para nos apresentar a face da Virgem Maria. Temos centenas, talvez milhares de imagens pintadas da Virgem Santíssima. Mas essa, a guadalupana, Nossa Senhora de Guadalupe, não foi pintada por mãos humanas. Se queremos perguntar qual é a face da Virgem Maria, com que face a Virgem Maria quis se apresentar ao mundo, quis se apresentar a nós, olhem com todo carinho e afeto a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Essa foi a face com que a Virgem Santíssima quis ser vista por nós. A face que não foi pintada por mão humana, mas que foi desejada por querer divino e celestial, para que fosse conhecida pelos homens. Olhe e namore-se do rosto de Nossa Santíssima Mãe, o rosto com a qual ela quis se apresentar ao povo mexicano e a todos nós, especialmente nós, estamos na América. Veja, meus irmãos, Juan Diego, depois dessa experiência com a Virgem Santíssima, viveu o restante de sua vida para anunciar ao seu povo o amor de Jesus. E através do reconto da aparição da Virgem Santíssima, Juan Diego era a eclosão, a explosão desse versículo 28. Ele foi a declaração viva de Cristo: vinde a mim. E anunciando a aparição da Virgem Santíssima, ou seja, pelo testemunho, pelas mãos de Maria Santíssima, centenas e milhares de corações foram até Jesus. Juan Diego, que entrega o seu coração à Virgem Santíssima, Juan Diego, que trazia consigo, que buscava viver as virtudes da humildade e da devoção ao Senhor e à Virgem Santíssima, uma vida devota, ou seja, uma vida entregue à oração e ao zelo por tudo aquilo que inspira a Deus. Uma vida devota é uma vida de prontidão e oração. É essa vida que estamos propondo com as nossas meditações, uma vida que cotidianamente recorda a palavra de Deus, que pensa nas coisas do Senhor, que procura colocar Cristo ao centro e se alegra em dividir isso. Juan Diego, vivendo assim, foi acompanhado pela Virgem Santíssima, se tornou alegria para o seu coração e ela foi alegria e presença ao lado dele. E dessa forma, pelas mãos de Maria, Juan Diego fez ecoar as palavras de Jesus e levou muitos corações até ele.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados, e eu vos darei descanso. Meus irmãos e minhas irmãs, também nós somos chamados a reconhecer a nossa condição, é o primeiro elemento. Me perdoe se fiz esse grande parêntese, porque me veio de imediato a imagem de Juan Diego como aquele que testemunha. Ele pôde ser esse chamado de muitos corações até Jesus, porque ele caminhou com Maria até Cristo. E com isso trouxe muitas almas até o Senhor. Se a alegria foi grande do coração de Juan Diego, entregue às mãos de Maria, para com ela chegar até Cristo, muito maior foi a alegria do coração da Virgem Maria, quando Juan Diego, conhecendo a felicidade que gerou no coração da Virgem Santíssima e de Nosso Senhor, parte então para trazer muitos corações até Ele. A nossa alegria de amar Jesus, ela deve ser efusiva. Uma alegria que espera a participação de tantos. Uma alegria que nos faz como André, vocês lembram? Sair correndo para anunciar a felicidade que encontrou e trazer outros, e tantos outros. E falávamos, quando meditamos sobre Santo André, que ele trouxe São Pedro. Depois ele traz o menino com os 5 pães e 2 peixes, leva também os gregos até Jesus, mas para por aí. Mas Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, aquele que André levou até Jesus, em um só momento, chama a conversão, chama até Jesus, mais de 3.000 corações. Fantástico. Um coração que faz o outro se apaixonar por Deus, multiplica o fogo do amor de Deus sobre a face da terra. Voltando ao versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. O convite do Senhor está aberto. O próprio Senhor te diz, vinde a mim. Você não está sozinho. Mas para irmos até Ele é preciso reconhecermos a nossa condição. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, sobre o peso das exigências da vida, sobre o peso da vida cotidiana que tem a sua característica própria, sobre aqueles que muitas vezes estão tentando construir a luz da fé, mas estão vivendo seus falimentos, estão vivendo exigências que parecem sufocantes, que ainda estão procurando encontrar o seu ritmo. Não desiste, vinde a mim, o Senhor veio por nós. Se a vida te traz o cansaço e a dor, recorda-te que o teu Senhor disse, vinde a mim, e eu vos darei descanso. O Senhor se oferece, se coloca por mim e por você, não como aquele que vem nos pesar o horror de um castigo, mas como aquele que vem trazer descanso para o nosso coração. Aquele que vai nos dar a justa medida na vida. O descanso pode vir por 2 razões. Ou porque deixamos em absoluto o trabalho, fazemos uma pausa completa, ou quando trabalhamos de maneira adequada. Quando trabalhamos de maneira inadequada, trabalhamos e nos desgastamos muito mais do que aquilo que se espera. Quando trabalhamos sobre a justa medida, podemos trabalhar e não nos cansaremos até o ponto da exaustão. Então, o descanso que o Senhor nos propõe é um descanso para que seja tirado o peso do excesso, mas ao mesmo tempo que seja tirada aquela exaustão para que possamos encontrar o justo equilíbrio de permanecermos caminhando no plano de Deus. O nosso plano de vida, ele tem sempre uma característica coligada aos nossos interesses e muito diretamente à ambição de nossas paixões. O plano de Deus, proposto por nós,
Ele, em alguns momentos, pode parecer ter um nível de exigência maior, mas ele não vai nos levar à exaustão, porque não será colocado um empenho, uma exigência maior do que as nossas forças. Percebem agora? Pegando a passagem do Senhor, onde ele diz que não nos será dada nenhuma exigência que seja maior do que as nossas forças. Pois é, não nos leva à exaustão. O plano de Deus para nós nos faz sempre uma proposta que é equilibrada, que vai nos colocar em trabalho, que vai nos colocar em movimento, que vai nos levar à luta cotidiana, sem, porém, que caiamos na exaustão e ali fiquemos prostrados por terra. Mas vivendo um plano pessoal, podemos estar no momento de exaustão. E para isso o Senhor nos diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. E se no momento em que estamos vivendo o plano de Deus, a proposta do Senhor para nós, já conseguimos entender com maior clareza e ao mesmo tempo conseguimos já construir uma vida de oração, uma meditação na palavra constante, um exercício de piedade e de oração constante, em alguns momentos a vida parece ser bem exigente, que o diga os nossos irmãos mártires, como falamos alguns dias atrás. Pois bem, ali naquele momento em que parece que o peso começa a superar as forças, só parece, é hora de também irmos até Ele, para que nós possamos encontrar o descanso, para que Ele revigore as nossas forças. Não se esqueçam que a virtude do serviço de Marta e a virtude da escuta de Maria, todas duas são benditas. Mas muitas vezes podemos, por conta do dar-se ao fazer no serviço, deixar de lado a escuta que é necessária para que o serviço não se torne exaustão, seja espiritual, seja física. Então o Senhor nos dá descanso quando nos recorda a escuta e a importância da oração. Muitas vezes a busca excessiva pela escuta e pela oração pode nos levar a uma passividade ou uma morosidade para dar início ao serviço na caridade. E isso pode nos abrir à assídia e à preguiça. Então o Senhor vem ao nosso encontro para que não caiamos em exaustão e nos dá repouso. Equilibra outra vez, chamando-nos, acordando-nos, tirando-nos do torpor, para que nós comecemos a retomar o empenho da caridade. Percebem? Dessa forma, encontramos também descanso. Às vezes a gente tem a ideia do descanso como uma grande passividade, aquela ideia que está ligada à nossa vida de trabalho. Trabalho feito um louco a semana inteira, me acabo e no domingo, ai de quem me acorde antes das 7 horas da manhã. E o que é pior é que você acorda sem que ninguém faça nada, né? Porque o organismo está tão habituado que você desperta mesmo sem querer. Pum, acordou, pronto. E aí fica com raiva de si mesmo, porque fala, poxa, justo hoje que eu poderia dormir um pouco mais, acordei mais cedo. E aí, acordado, né? Acordado tá. Não é que a gente consegue dormir. E aí fica rolando, parecendo uma salsicha na frigideira, de um lado para o outro. Acaba saindo da cama mesmo às 9, 10 horas da manhã, e aí já tem o plano de domingo atrasado, porque tinha pensado de fazer alguma coisa, e aí acordou com preguiça, né? Ao invés de descansar para tirar a preguiça, parece que acordou com mais preguiça, descansou para ficar preguiçoso. Eita, nós! Acontece, né? Pois é. Mas não é disso, não é desse descanso que nos fala a palavra de Deus, desse conceito de descanso. Mas é desse outro que nós acabamos de explicar. Tanto que o Senhor, na sequência do versículo 29, nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então existe um peso, uma responsabilidade, existe um compromisso a ser assumido. E aqui nós já antecipamos, existe um plano, uma proposta que o Senhor nos faz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender do Senhor, aprender com o Senhor.
Olha que coisa maravilhosa! O Senhor nos confia as mãos de sua mãe. Vamos aprender de Jesus, acompanhado por aquela que foi a sua professora e primeira discípula. Estão vendo? Como o Senhor gosta de você, hein? E de mim, e nos confiou as mãos tão cuidadosas, que pode nos ensinar. Aprendei de mim, aprendei com Ele. E nós caminhamos amparados pela Virgem Maria, aquela que instruiu o coração do Filho nas coisas de Deus, é a mesma que cuida de nós e que nos instrui, para que possamos aprender com Ele. Aquela que o ensinou foi discípula e se coloca ao nosso lado como mãe, rainha e senhora, nossa protetora, nossa alma, como dizemos na oração, para nos fazer seus discípulos, discípulos de seu Filho. Fantástico. Aprendemos dele porque ele é manso e humilde de coração. Em Deus tudo espera e a Deus totalmente se entrega. As virtudes do coração de Maria, as virtudes do coração de Jesus, as virtudes presentes no coração de Juan Diego, as virtudes que encantaram os olhos da nossa mãe de Guadalupe ao olhar para seu filho Juan Diego, são as virtudes que a Virgem Santíssima também cuida para esculpir, ou melhor, para modelar, usando as palavras de Grignon de Montfort, em nosso coração. Ela que ao mesmo tempo, como ensina São Luís Grignon de Montfort, é a forma, ela ao mesmo tempo também é, como mãe que cuida de seus devotos, a artesã, que delicadamente apoia suas mãos sobre o barro que somos, para que, transmitindo o calor do seu amor, esse barro se torne maleável o suficiente para ser colocado e bem colocado na forma. Que fantástico, que delicada essa imagem. E Jesus continua dizendo, Ele que nos dará descanso, é importante que tomemos aquilo que Ele nos propõe, que aprendamos do seu coração que é manso, humilde, e encontraremos então o descanso para a nossa alma. Quando vivemos a mansidão e a humildade, encontraremos o descanso eterno, ou seja, caminharemos com o Senhor para a vida eterna e com Ele permaneceremos para sempre, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Queria dividir com vocês, para concluir a meditação de hoje, essas palavras de Santo Agostinho, que escrevendo sobre o comentário aos Salmos, toma um trecho do Salmo 109 e escreve essas palavras belíssimas para a gente, confirmando esse cuidado de Deus por nós e a entrega de amor do Senhor por cada um de nós. Deus estabeleceu não só um tempo para suas promessas. Hoje acabamos de ver que o Senhor promete a nós, a todos aqueles que vão até Ele, o descanso. Como também um tempo para a realização do que prometera. O tempo das promessas vai dos profetas até João Batista. A partir dele começa o tempo de cumprir-se o prometido. Deus, que se fez nosso devedor, é fiel, nada recebendo de nós, mas nos prometendo tão grandes bens. É verdade. Estão vendo, meus irmãos? O Senhor dá de onde não recebeu. Essa é uma medida que eu e você precisamos aprender. É uma medida que nem sempre entra no nosso plano pessoal, mas no plano de Deus, para mim e para a sua vida, essa medida é uma medida central. E por meio das mãos de Maria, nós vamos aprender a vivê-la. Pareceu-lhe pouco a simples promessa e, por isso, quis ainda comprometer-se por escrito, como que firmando conosco um contrato. Desse modo, quando começasse a cumprir as coisas prometidas,
veríamos em tal escritura a ordem com que seriam realizadas. O tempo das profecias era o do anúncio das promessas, como já dissemos várias vezes. Ele se refere aqui aos livros do Antigo Testamento. Prometeu-nos a salvação eterna, a vida bem-aventurada e sem fim em companhia dos anjos, a herança imperecível, a glória eterna, a doçura da visão de seu rosto, a sua morada santa nos céus, e pela ressurreição dos mortos, a exclusão total da morte. É esta, de certo modo, a sua promessa final, o objetivo de toda a nossa aspiração também. E é verdade, né? Permanecermos com Deus, unidos a Ele para a eternidade. Quando a tivermos alcançado, nada mais buscaremos, estejam seguros disso. Nada poderemos exigir mais do que isso. Não deixou também de revelar o caminho que nos havia de conduzir a esses últimos fins, mas prometeu e anunciou. Deus prometeu aos homens a divindade, aos mortais a imortalidade, aos pecadores a justificação, aos humilhados a glória. Olha que fantástico, meus irmãos. O que o Senhor oferece? Diante dos mortais oferece a imortalidade, diante dos pecadores oferece a justificação, diante dos humilhados oferece a glória. Eu sou chamado a oferecer também pelos meus irmãos o que de melhor recebo de Deus. E ofereço pelo outro, que muitas vezes vejo no pecado, a reconciliação. Ofereço pelo outro que está vivendo a humilhação, a companhia e a amizade que o ajuda a retomar a esperança na glória do céu, a esperança na comunhão. É um belo chamado, para mim e para você, que nem sempre está no nosso plano pessoal, mas no plano de Deus para nós, com certeza está. Contudo, meus irmãos, segue Santo Agostinho, pareceria inacreditável aos homens que Deus prometesse tirá-los da sua condição mortal de corrupção, vergonha, fraqueza, pó e cinza, para torná-los semelhantes aos anjos. E é verdade, veja, essa é a nossa condição, e assim nos tornamos por deliberação da nossa própria vontade. E Deus nos amou tanto que veio ao nosso encontro para nos tirar dessa. Quantas vezes vemos o outro arruinar com a própria vida e o nosso coração se move de desejo para ir ao encontro dele, para ajudá-lo a sair daquela desgraça que ele está fazendo a vida dele se tornar. Isso não acontece sempre, mas Deus agiu assim conosco. E somos chamados a também chegar ao ponto de amar o nosso irmão agindo dessa mesma forma com ele. Vendo que deliberadamente por sua própria vontade ele está destruindo a própria vida e o nosso coração se mover de compaixão e ter um anseio intenso de entregar tudo para vê-lo sair daquela realidade e retomar a vida. Continua Santo Agostinho. Por isso, não só afirmou com eles um contrato que os levasse a crer com os homens, mas constituiu ainda como mediador e garantia não um príncipe qualquer ou algum anjo ou arcanjo, mas seu próprio Filho único. Desse modo mostrou-nos e ofereceu-nos, por meio de seu próprio Filho, o caminho que nos levaria ao fim prometido. Não bastou, porém, a Deus fazer seu Filho indicar o caminho para nós. Quis que ele mesmo fosse o caminho, a fim de te deixares conduzir por ele, caminhando sobre ele próprio. Que o Senhor nos abençoe, assim como Juan Diego, pelas mãos de Maria, seguiu a Jesus e encontrou, e vivendo Cristo, caminhou para a glória do céu. Juan Diego, vivendo assim, também foi caminho que levou a Cristo para a vida de muitos de seus irmãos, que confiando a nossa vida nas mãos da Virgem Maria e vivendo amparados por ela, o projeto de Deus para nós possamos chegar às glórias do reino dos céus, como cantamos ao longo da nossa novena, e ao mesmo tempo possamos ser, nas mãos de Deus, sinal e luz para que muitos de nossos irmãos encontrem um caminho que é Cristo
e caminhem conosco também para a glória dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Juan Diego e da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe de Guadalupe, nossa Mãe Guadalupana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.